E agora a gente vai começar a falar de robôs. Existem muitas dúvidas sobre isso, né? O que exatamente o robô pode fazer, o que não pode. Enfim, agora é o momento que quem tiver dúvida pode aproveitar para perguntar. Nós teremos 2 cases sobre robôs. O primeiro vai ser da ATS Tecnologia, que vai falar sobre o ATS robô. Bom, seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Obrigado aqui, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho de informação com vocês aí sobre, como a Juliana já disse, sobre robôs. Meu nome é João Basso, eu sou líder técnico de projetos de RPA na ATS Tecnologia. A ATS é uma consultoria de TI com mais de 20 anos de expertise aí no mercado jurídico, e a gente tem como objetivo, né, facilitar o dia a dia do advogado. Temos um vasto leque aí de soluções para apoiar o dia a dia do mercado jurídico, seja ela para BPM, enfim, GED, como já falaram. E uma dessas soluções é o ATS Robô. O que é o ATS Robô? Né? O ATS Robô é uma ferramenta de RPA. O RPA vem do inglês Robotic Process Automation, que nada mais é do que a automação de tarefas através de robô. Tá, mas no fim das contas, o que é, né, o robô? O robô ele é um software que está instalado dentro do seu computador que simula as atividades que uma pessoa faria. Então, por exemplo, eu quero acessar o meu sistema de acompanhamento processual, eu quero abrir um PowerPoint, quero fazer a interpretação de um Excel, e assim por diante. E aí, hoje, para falar um pouquinho mais, né, sobre o robô, eu vou apresentar para vocês um pouco do case do Mercado Livre. É um case muito legal, e eu costumo dizer que a implantação, né, do robô, ele não é simplesmente, eu tenho uma necessidade, vou lá, implanto e fim. Ele é uma jornada, e é isso que eu queria compartilhar com vocês, como que foi feita essa jornada dentro do Mercado Livre, que agora a gente já está mais ou menos aí com 1 ano e pouquinho de robôs lá no Mercado Livre. E como que isso nasceu, né? A gente entrou em contato, na verdade o Mercado Livre entrou em contato com a gente sobre uma necessidade que eles tinham, que era a elaboração de subsídios. O que é o subsídio, né? É um documento que ele junta diversas informações de diversos sistemas que o Mercado Livre tem e que servem de apoio para o advogado elaborar uma defesa. Então, lá atrás a gente começou com um tipo de processo que era o de produto não recebido. Então, o Paulo, lembro, foi bem legal essa história, a gente teve uma conversa, ele apresentou essa necessidade, a gente combinou de um dia lá para tentar explicar, né, demonstrar o robô, porque às vezes a gente começa a falar muito, o robô ele simula, ele faz isso, faz aquilo, mas não fica tão claro. Às vezes eu até brinco, né, em reuniões a gente chega a mostrar vídeos, olha, o robô está executando. Aí passa 5 minutos, a pessoa pergunta, nossa, mas e o robô? Porque é isso, o robô ele simula as ações de um humano. Então a gente foi lá, né, num dia lá, marcamos de passar um dia lá junto com a equipe do Paulo, que é o gerente de Legal Ops do Mercado Livre. Eles nos apresentaram qual que era essa necessidade, e aí então eu conversei lá com o Paulo, falei, olha, Paulo, eu consigo te demonstrar, né, para você ver a viabilidade da execução do robô. E aí, então, em cerca de um dia, mais ou menos, nesse dia, a gente desenvolveu o começo da elaboração desse documento, que era, então, a partir lá da leitura de dados, por exemplo, o número da transação, ou o número do pagamento, eu acessar todos os sistemas do Mercado Livre, todos não, né, mas o subsídio ele envolve aí 6 sistemas diferentes, sendo de pagamento, de entrega, CRM, acompanhamento processual. E aí a gente montou o começo desse documento. E uma coisa que eu acho muito legal também contar para vocês é que a velocidade de desenvolvimento dentro de uma plataforma de RPA, ela é muito rápida. Porque a plataforma ela já te dá toda a capacidade de desenvolvimento. Por exemplo, no caso do Mercado Livre, nós não temos nenhuma linha de código, efetivamente. Para quem entende aí um pouquinho de programação, não tem nada. Eu posso mostrar para quem quiser depois, obviamente a gente não pode fazer isso, mas
eu garanto para vocês que é 100% a capacidade da ferramenta. E aí, então, a gente desenvolveu e eu apresentei para o Paulo. Eu lembro que na época ele ficou tão empolgado nessa primeira versão aí que a gente demonstrou o robô, que aí ele já viu outras necessidades. Inclusive, durante a apresentação do subsídio, ele já veio para mim e já falou, eu já tenho uma outra solução. Posso chamar um pessoal aqui para te apresentar? E aí surgiu uma outra necessidade, que foi a parte de pagamentos. E, na verdade, era o fim do processo de pagamentos dentro do Mercado Livre, que era a parte de extração de comprovante de pagamentos. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui do processo em si, mas de forma bem genérica, o robô ele tem que ler um arquivo PDF, que tem em torno de 400 páginas, e verificar se os pagamentos que foram enviados para o financeiro foram feitos. E aí, então, ele vai lá e anexa esse comprovante dentro do sistema de acompanhamento processual e finaliza a tarefa. Essa era uma atividade, então, que a pessoa perdia 1 ou 2 dias, porque é um trabalho, né? O robô ele veio para tirar esse trabalho que as pessoas repetitivo, né? O próprio fornecedor, a UiPath, que é o fornecedor da ferramenta de RPA que nós utilizamos, ele sugere que o RPA, na verdade, ele veio para remover as atividades entediantes, né, do inglês boring aí, das pessoas. E, então, eu lembro que nesse mesmo dia que a gente apresentou a POC, ele já apresentou essa outra necessidade de pagamentos e a gente conseguiu montar ali rapidinho também, em 2, 3 horas, uma demonstração do robô e em 30 segundos o robô já estava pegando o comprovante, acessando o sistema de acompanhamento processual, que no caso deles é o ILO, anexando e finalizando a tarefa. E foi aí que tudo começou. A partir desse início, então, a jornada de RPA do Mercado Livre se expandiu. Eu gosto de falar que a gente começou... eu vou até citar isso no final, mas trazendo aqui para o começo, a gente começou pequeno para se tornar algo grande. Por quê? A gente começou com uma parte do pagamento, que era o comprovante. Então, a partir desse momento, a gente foi voltando para trás. Então, hoje, dentro do Mercado Livre, o fluxo, o processo de pagamento, ele é praticamente todo feito por robôs. Então, o robô ele faz a aprovação desse pagamento, já faz todo o cadastro da atividade dentro do sistema de acompanhamento processual, ele recebe os dados do financeiro e faz o comprovante. Assim como no caso dos subsídios. Então, eu citei aqui para vocês que a gente começou com um dos temas dos subsídios, né, que é a defesa contra produto não recebido e produto diferente do descrito. Mas a partir desse início, a gente começou a derivar para diversos outros temas. Então, cancelamento, fake mail e assim por diante. E também ganhou visibilidade, não só dentro do Mercado Livre Brasil, mas a nível corporativo. Então, depois que a gente começou esses robôs dentro do Brasil, a gente começou a falar espanhol, né? Então, a gente começou a mostrar isso para o Mercado Livre da Argentina, que executava já a nível do mercado inteiro da América Latina, e os robôs também chegaram até eles. Então, hoje a gente, além de atuar aqui dentro do Mercado Livre, do LegalOps do Mercado Livre Brasil, nós já temos diversos robôs também atuando dentro do Mercado Livre na Argentina, que é a sede do Mercado Livre. Hoje, dentro do Mercado Livre, depois de 1 ano, a gente já tem mais de 15 robôs que tem uma execução praticamente diária, né? Tem alguns que é terça e quinta, outros que é segunda, quarta e sexta, mas já temos 15 atividades que são executadas totalmente por robôs, desde, como eu já falei, leitura de sistemas, navegação de sistemas, respostas de e-mails, diversas atividades de comprovantes e assim por diante. Mas uma coisa que eu acho bem legal citar para vocês também, porque às vezes a gente pensa no robô e pensa que ele só serve para aqueles pilares onde eu tenho um grande volume, uma repetição muito alta e um padrão. Mas isso não é verdade. Dentro do Mercado Livre, existem algumas atividades que elas não são frequentes, né? Então, não são... Eu não sei se eu vou executar hoje, eu vou executar só daqui 1 mês ou daqui 1 semana, ou pode ser que amanhã eu tenha que executar de novo. Mas que elas são muito volumosas e demandam muito tempo. Então, eu vou citar aqui um exemplo que aconteceu, se eu não me engano, há 2 ou 3 semanas atrás. Chegou uma demanda para mim, numa sexta-feira, depois do almoço, mais ou menos, e precisava ser entregue na segunda-feira, que era finalizar cerca de 12 mil atividades dentro do ELO. E aí,
eles, como que a gente vai fazer? Vai distribuir entre sei lá quantas pessoas, cada um faz 100, enfim. Eles falaram, João, você consegue ajudar a gente? A gente precisa fazer isso para segunda, porque segunda-feira a gente vai executar um relatório e eu preciso que isso seja feito durante todo o final de semana. Então, entre, sei lá, 13h e o final do dia, eu fiz um robô, eles me passaram essa lista de 12 mil tarefas, e aí o que a gente fez? A gente dividiu entre 3 robôs. Então, eu coloquei 4 mil tarefas para cada um dos robôs, e foi mais ou menos sábado à tarde, a gente tinha calculado que até o fim de domingo terminava, mas já no sábado à tarde, todas essas 12 mil tarefas foram executadas. E não só isso, muitas vezes, eu preciso de que você extraia, por exemplo, já teve caso de 2 mil reclamações contra um vendedor. Cara, você tem que acessar o sistema de reclamação, tem que pegar cada uma do chat lá, então a pessoa falou, oi, tudo bem? Aí você pega um chat e no final você precisa montar um documento. Esse é um trabalho que eu já tentei fazer ele para conhecer um pouquinho mais na mão, e é um trabalho que demora demais. E qual que é a vantagem de colocar isso dentro de um robô? O robô, ele não para. Inclusive, essa madrugada aqui, teve um caso desses aqui, que eu estou citando para vocês, de reclamações, onde eu dei start no robô, era umas 7 horas da noite, quando eu acordei de manhã já estava tudo entregue, e aí o pessoal já tem lá todo esse resultado pronto só para consumir. E aí, o que eu gostaria também de compartilhar com vocês, que eu acho que não só para o Mercado Livre, mas para qualquer implantação, seja de RPA ou seja de qualquer projeto, é que ajudam muito e que eu acho que foram um dos maiores chaves, né, de sucesso desse projeto. O primeiro deles, já citei isso aqui, mas sempre pegar o projeto e dividir em partes, porque aí você vai ter uma chance de sucesso muito maior. Foi o que a gente acabou fazendo dentro do Mercado Livre. Como eu já citei, o fluxo de pagamentos, ele é extenso, ele tem um começo, tem um meio e tem um fim. Como que a gente fez? Começou do fim tá ok, deu tudo certo, o robô tá fazendo tudo que ele tinha que fazer, a gente voltou, deu um passo para trás e executou a parte do meio, que é enviar para o financeiro. Deu ok, vamos voltar e vamos fazer o início. Por quê? Porque você consegue, o RPA te possibilita que as entregas sejam feitas de forma muito ágil. Então, se você quebra isso em partes pequenas, além da velocidade de desenvolvimento, você consegue ter um resultado muito rápido, porque o robô ele te dá essa possibilidade. Uma outra questão que eu gosto de compartilhar com as pessoas, e que muitas vezes as pessoas me perguntam, João, dentro de uma implantação de RPA, eu preciso envolver alguém que seja especialista em tecnologia? Porque, enfim, é um software, né? Então as pessoas acabam tendo essa dúvida. E, na verdade, não. O que eu preciso dentro de um desenvolvimento de RPA? Eu preciso de alguém que seja especialista na execução. Alguém que entenda do processo. Então, como que eu monto um subsídio? Então, eu preciso de alguém que saiba como que eu acesso, o porquê que eu acesso. E isso a equipe do Mercado Livre, eu tenho que dar os parabéns, porque acho que de praticamente todos os nossos clientes, eles foram sensacionais nessa questão. Todo mundo entendia muito bem do processo, então isso facilita muito na hora de você construir um robô. E uma outra questão também é a disponibilidade. Como assim a disponibilidade? Se a gente for pensar em um desenvolvimento, aí onde eu vou construir alguma coisa, é um desenvolvimento que às vezes demora um pouquinho mais. Então, eu já até cheguei a comparar, dentro de um outro cliente nosso, um grande escritório de advocacia, eles precisavam de um robô e eles tinham pensado em fazer um desenvolvimento interno com linhas de código, e eles tinham estimado mais ou menos em 3 meses para fazer esse desenvolvimento. E a gente, através do robô, conseguiu entregar esse mesmo desenvolvimento, essa mesma necessidade, em cerca de 1 semana. O robô já estava pronto para ser executado. Só que como esse intervalo ele é curto, né, do desenvolvimento, acaba que durante a construção do robô vão gerando dúvidas. Então a gente precisa ter esse contato muito próximo com as pessoas que executam, que entendem do processo, para que a gente também consiga fazer o desenvolvimento da forma correta. E isso a Pamela lá, o Gustavo, a Sara, a Tairine, estiveram sempre muito próximos da gente, e isso possibilitou também com que o robô fosse um grande sucesso. Acho que eu já estou aqui com
15 minutos de apresentação. Para finalizar, eu queria agradecer aqui a oportunidade aí da Juliana, do Buscajur, e também a toda a equipe do Mercado Livre, ao Paulo, a Pamela e a todas as pessoas que fazem parte lá do Legal Ops, que apoiaram a gente nessa construção. E também queria convidar todos, a gente tem uma política, assim como a gente fez dentro lá do Mercado Livre, né? Antes da gente fechar um negócio, enfim, ter um contrato, a gente costuma desenvolver uma POC do robô, porque muitas vezes as pessoas têm dúvidas, será que o robô consegue fazer essa atividade? Será que eu vou ter alguma dificuldade? Então, até para conhecer, entender um pouquinho mais do robô, como que funciona, como que é essa execução, eu convido a todos para entrar em contato com a gente, através dos nossos contatos, lá no nosso site, testecnologia.com.br, para que a gente possa conversar mais, enfim, desenvolver uma POC, uma prova de conceito do robô, para que vocês possam testar e, assim como aconteceu dentro do Mercado Livre, se tornar um case de sucesso e ficar encantado, que eu acho que é o que as pessoas acabam ficando depois de conhecer um pouquinho do robô com esse novo mundo da RPA que veio para ficar. Eu acho que é isso, Juliana, não sei se tem alguma pergunta, excelente, alguma dúvida? João, muito bom. Eu acho que realmente esse tema ainda, as pessoas têm muitas dúvidas do que pode ser feito. Você trouxe um case maravilhoso para a gente, né, do Mercado Livre, e muitíssimo obrigada pela sua participação, João. Obrigada. Eu que agradeço, uma boa noite.